Boa noite, irmãos. Que a graça da cruz e o poder da ressurreição esteja com todos. Amém. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Juntos. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Irmãos, feche seus olhos, por gentileza, curve a sua cabeça, e vamos orar, e vamos pedir que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos e precisamos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. O Senhor esteja ministrando poderosamente a Tua palavra a cada um de nós aqui esta noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho uma notícia não agradável, não palatável, a dar a todos vocês aqui esta noite. Você vai morrer. Deixa eu repetir. Você vai morrer. É impressionante, irmãos, como nós esquecemos dessa verdade insofismável. Nós iremos morrer. Talvez você e eu fazemos parte da geração que esqueceu que um dia nós iremos partir. Sexta-feira, o Brasil inteiro ficou perplexo com a morte de uma cantora de 26 anos de idade. Pelo jeito, muito simpática, muito carismática e muito talentosa. E muita gente fez o seguinte questionamento: muito jovem para morrer. Se tem uma coisa, irmãos, que a morte é e continuará sendo, é democrática. Ela não escolhe, primeiro, idade. Ela vem para o jovem e ela vem para o velho. Não escolhe situação financeira. Ela vem para o rico, ela vem para o pobre. Não escolhe nível intelectual. Ela vem para o cientista e ela vem para o servente de pedreiro. Não escolhe se é crente ou ateu. E outra coisa que nós não podemos esquecer: a morte é extremamente pedagógica. Ela nos ensina verdades preciosas. Por isso, irmãos, você e eu não podemos perder de vista o fato de que um dia nós iremos morrer. Nós iremos partir. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos de nos preparar para este dia. Tem um texto, não muito conhecido por nós, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Deixa eu repetir: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Sendo assim, irmãos, eu queria falar esta noite sobre a necessidade de partir corajosamente, ousadamente, intrepidamente, a partir do texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que você e eu
temos que ter em mente, irmãos, que nós devemos ter a consciência de que nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor pediu, desejou que nós cumpríssemos. Essa é uma forma de se preparar para este dia. Cumprir o dever que o Senhor nos deu. É interessante, irmãos, que essa carta aqui, 2 Timóteo, é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo alguns estudiosos, 10 dias após Paulo escrever essa carta, ele foi decapitado na cidade de Roma. E Paulo escreve a Timóteo, e ele deixa bem claro que ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou. Ele diz no verso de número 7, preste atenção nos verbos: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É impressionante esses 3 verbos usados pelo apóstolo Paulo. Primeiro verbo, ele tira do contexto militar: combati um bom combate. Paulo diz assim: olha, eu fui um bom soldado de Cristo, eu não desertei, eu não deixei de lutar, eu não abandonei as fileiras. O segundo verbo que ele usa é o verbo completei, que é tirado do contexto esportivo. Ele diz assim: eu fui um bom atleta de Cristo, eu corri toda a maratona. E o terceiro verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui é guardei, é tirado do contexto da economia, de um mordomo que cumpriu toda a tarefa designada pelo seu Senhor. Irmãos, e não é a primeira vez que Paulo usa esses 3 verbos para descrever como que você e eu devemos viver enquanto nós aguardamos a morte. Paulo aqui mesmo, no capítulo 2, no verso 3, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos, notem, como um bom soldado de Cristo. Ele não diz assim: olha, participa dos meus sofrimentos como qualquer soldado, como um soldado mais ou menos. Não, como um bom soldado de Cristo. E logo após, no versículo seguinte, no verso 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. Ou seja, Paulo deixa bem claro para Timóteo, e o Espírito Santo deixa bem claro para mim e para você, que um dia nós fomos arregimentados por Cristo, nós fomos chamados por Cristo, e nós devemos viver para a glória de Cristo. Mas ele também usou esse verbo completar em outras circunstâncias. Quando ele escrevendo a uma igreja na Grécia, a igreja de Corinto, ele diz que todo atleta em tudo se domina. Alguns para ganhar a coroa corruptível, que se corrompe ao longo do tempo. Mas nós, que somos atletas de Cristo, para ganhar uma coroa que não se corrompe, a coroa incorruptível. Ele diz também a Timóteo: nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. E ele vai também usar esse terceiro verbo em outra situação, quando ele diz que ele é um despenseiro de Cristo. O que significa um despenseiro? É alguém que toma conta da despensa. Por exemplo, o meu casamento, os meus 3 filhos, os meus 2 genros, a minha nora, a minha neta, são bênçãos que Deus me deu, que eu, como despenseiro de Cristo, devo cuidar como esposo, como sogro, como avô. Diz mais que nós devemos ser fiel no cuidado de tudo aquilo que o Senhor nos concede. Seja pouco, seja muito, não importa. O que importa é a nossa fidelidade diante daquilo que o Senhor nos deu. Então, uma pessoa, irmãos, tem que estar preparada no sentido de ser um soldado de Cristo,
Irmãos, não é fácil viver como cristão em um mundo pagão. Não é fácil ser ovelhas no mundo de lobos. Mas como soldado de Cristo, nós não podemos desertar, desistir, recuar. Mas também, irmãos, não é fácil ser um maratonista de Cristo. Porque nós temos que correr de acordo com as normas. Nós temos que viver de acordo com a vontade do Senhor. E não é fácil ser um despenseiro, alguém que é responsável por uma dispensa neste mundo, onde as pessoas tratam pessoas como se fossem coisas, e coisas como se fossem pessoas. Segunda coisa, irmãos, se nós queremos morrer bem, nós temos que ter uma visão correta a respeito da morte. Olha o verso 6 comigo, por favor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Percebe, irmãos, que Paulo se vê como alguém que vai ser derramado diante do Senhor. Oferta, libação era isso, irmãos. Era derramar diante de Deus, no altar do Senhor. Mas tem uma palavrinha aqui, irmãos, que é a chave para a compreensão de tudo aquilo que Paulo tem a nos dizer aqui. É a palavra partida, que na língua grega é analusis, que tem significados tremendos. Por exemplo, quando alguém ia desatar o bote, o barco, para atravessar o rio, ele usava a seguinte expressão: agora é hora da minha analusis. Ou seja, agora é hora de eu desatar o bote e atravessar o rio, Paulo está dizendo que um cristão, ele não morre, ele faz apenas a última viagem. A última viagem. Essa é a visão correta da vida. Mas também, irmãos, quando alguém estava muito cansado, depois de uma jornada intensa de trabalho, ele usava a seguinte expressão: agora é a hora da minha analusis. Ou seja, descansar das fadigas. E João escrevendo, ele diz, irmãos, que um crente em Jesus Cristo, ele não morre, mas ele descansa das suas fadigas. Mas também, irmãos, quando alguém ia desmontar uma barraca aqui, para montá-la em outro lugar, ele usava a seguinte expressão: vou fazer agora uma analusis. Paulo está dizendo, um crente em Jesus Cristo, um cristão genuíno, verdadeiro, que completou o bom combate, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, ele não morre, ele apenas muda de endereço. Essa é a visão correta da morte, irmãos. A morte não significa o fim para um cristão. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a morte já não pode mais nos matar. A Bíblia diz que Jesus já matou a morte na cruz. A morte foi morta na morte de Cristo. Irmãos, pastor Elvin falava isso com bastante insistência, que nós devemos seguir um cortejo fúnebre com muita reverência, que nós devemos participar de um funeral com muita reverência, mas haverá um dia em que nós deixaremos de lado toda a reverência. É no enterro da morte, porque a morte foi golpeada na cruz. Paulo diz que a morte já está sendo morta e será morta na volta de Cristo. Neste dia, camisa floral, bermuda, amém, aleluia, tambor na mão, tamborim e bola para frente. Um sambão santo. Em nome de Jesus. A morte não mata mais, gente. Não mata mais. Tem que ter a visão correta da vida.
Você vê um crente aqui, dentro de um caixão, na horizontal, mas diante de Deus, ele está na vertical, de pé, gozando, desfrutando da presença de Deus, enquanto aguarda a ressurreição do corpo. Você tem que ter dó. Não é nem dó, é compaixão da família. Não é daquela pessoa, não. Terceira coisa, irmãos. Não parta sem acertar a sua vida primeiro, com as pessoas. Você não pode ter uma alma azeda, irmãos. Olha comigo o verso 11, por favor. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Traze-me. É útil para o ministério. Irmãos, esse Marcos aqui é o mesmo que Paulo teve uma rixa com ele, que o expulsou, que não quis levá-lo consigo, que fez com que Paulo e Barnabé rompessem. Agora, Paulo velho diz para chamar Marcos, trazê-lo, porque ele é útil. Irmãos, hoje é dia de você acertar a sua vida com alguém. A nossa alma, irmãos, não pode ser uma alma azeda, cheia de mágoa, cheia de ressentimento. Você e eu devemos tirar essas coisas que nos matam, que nos aprisionam, que nos sufocam, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa alegria. Quando você está com raiva de alguém, aonde você vai, você leva essa pessoa com você. Eu vou tirar umas férias, vou para a praia. Quem vai com você? Aquela pessoa que você está com muita raiva dela. Você vai almoçar. Quem você leva com você? Aquela pessoa que você está com muita raiva dela. Então, irmãos, não parta com a alma azeda. Irmãos, quarta lição. Aprenda sempre. Se tem uma coisa que nós não sabemos, e não sabemos mesmo, é o dia que o Senhor vai nos chamar. Enquanto isto, nós temos que crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã, ela não pode ser uma vida estagnada, parada, caquética, minguada. Ela tem que ser abundante. Por isso, todo dia, você tem que crescer mais, mais e mais. Você tem que ser um velho, cheio do Espírito Santo, cheio de bom senso, cheio de sabedoria, para não expulsar as pessoas. Pelo contrário, para que você possa atrair para si as pessoas. Irmãos, Paulo estava na antessala da morte, prestes a morrer. Olha o que diz o verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Perceberam? Eu tenho pouquíssimo tempo, mas esse pouquinho tempo que eu tenho, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou aprender, eu vou crescer, quero estar perto de Marcos. Aproveite até o último momento da sua vida para crescer, para aprender. Irmãos, Deus cessou a vontade dele na sua vida só na hora que ele te chamar definitivamente. Enquanto isso, ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Irmãos, no dia que eu quebrei a perna, e a dor era insuportável, terrível, eu falei com o José, olha, José, eu estou lendo a Bíblia aqui, não estou entendendo nada, é impressionante, não estou lendo nenhum texto difícil, mas a dor é tão aguda, tão forte, tão intensa, não estou entendendo absolutamente nada, mas eu sei que alguma coisa Deus tem para mim. E eu sei de uma coisa, Deus me confortou. Deus trouxe paz à minha alma.
Uma vez eu fui convidado para pregar no velório de uma moça que tinha perdido o marido, policial, com um tiro na cabeça. Pouco depois, ela refez a sua vida. Não, alguns anos depois ela refez sua vida, ela casou de novo. Teve 2 filhos. Mas com os 2 filhos ainda pequenos, ela teve um câncer no pulmão. Sua mãe também foi diagnosticada com câncer. E essa moça morreu. No funeral dela, a família insistentemente pedia que eu pregasse. E eu insistentemente negava. Tem outros pastores de outras igrejas, mas eu queria que o senhor pregasse. Eu queria que o senhor pregasse. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito inquieto aquele dia. E eu questionei Deus. Talvez foi o dia que eu mais questionei Deus na minha vida. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. E eu vou usar a linguagem do apóstolo Paulo. Se é no corpo ou fora no corpo, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu vi. Eu vi aquela moça morta. No caso, ela olhou para mim, deu uma risadinha no canto, mais ou menos dizendo, fica tranquilo, eu estou bem. Eu preguei aproximadamente 35 a 40 minutos. Eu não sei até hoje o que eu falei. Recentemente, eu celebrei o casamento do filho dela, do primeiro casamento. E a menininha dela, que na época era de 1 ano ou mais, pouco mais do que isso, chegou perto de mim, o senhor é o Geraldo Márcio? Eu falei, sou. Queria te agradecer. Falei, de quê? Me falaram que o senhor confortou muita gente no dia do velório de mamãe. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Então, irmãos, sempre a gente tem algo para aprender. Deus sempre tem algo a nos dizer. Seja nos momentos que nós chamamos difíceis, seja nos momentos gloriosos da vida. Deus tem sempre algo a nos ensinar. Tenha um coração ensinável. Outra coisa, irmãos. Deixe um legado de fé e de caráter. Irmãos, Paulo está escrevendo a sua última carta a um jovem chamado Timóteo. Paulo está dizendo, olha, segue as minhas pegadas. Irmãos, isso não é arrogância nem soberba, não. Quando Paulo diz assim, combati um bom combate, está dizendo, faça o mesmo, Timóteo. Completei a carreira, está dizendo, faça o mesmo, Timóteo. Guardei a fé, faça o mesmo, Timóteo. Porque quando nós estudamos a biografia de Timóteo, você vai perceber que Timóteo era medroso. Que Timóteo era doente. Que Timóteo tinha uma estima muito baixa. É para este rapaz que Paulo está deixando um legado de fé. E para você e para mim hoje, dia 7 de novembro de 2021, na Igreja Presbiteriana do Vale do Sol. Irmãos, ao nascer você chora enquanto todos ao seu redor sorriam. Viva sua vida de modo que ao morrer você sorria e todos ao seu redor chorem. Irmãos, vamos ser honestos aqui. Se a sua família for escrever uma lápide é aquela pedra que coloca no túmulo. Se sua família for escrever uma lápide a seu respeito, com muita honestidade, o que ela vai escrever? Jaz aqui um marido excepcional, jaz aqui um filho excepcional, jaz aqui um pai zeloso, cuidadoso. Ou jaz aqui alguém que foi e deveria ter ido há muito tempo mesmo. Irmãos, tem um inglês, eu esqueci o nome dele. Ele mandou escrever a lápide dele em vida. Na lápide dele está escrito até hoje, lá na Inglaterra. O que eu gastei, acabou. O que eu guardei,
ficou, mas o que eu investi no reino de Deus, eu levei comigo. Eu levei comigo. A Bíblia diz que as obras não salvam, mas nós carregamos as obras conosco. Irmãos, um dos textos mais tristes da Bíblia, um dos textos mais horrorosos da Bíblia, pode projetar para nós aí, é 2 Crônicas 21, 20. Jeorão, o nome deste rei. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar o quê? Saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém na onde? Fora, não nos sepulcros do rei. Irmãos, eu reputo esse texto aqui como um dos textos mais tristes da Bíblia. Foi sem deixar saudade. No entanto, tem um versículo que eu sou apaixonado por ele. Vocês vão achar até ridículo. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Bedel, debaixo de um carvalho, que se chama Abadelon. Quem era Rebeca? Quem era Débora? Ama de Rebeca. Está narrando a história de Jacó, de repente para tudo. E tem essa notinha de rodapé. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama, esqueci, Alon Bagute, que significa carvalho de lágrimas. Essa mulher, humanamente falando, não era ninguém, mas para a família de Jacó, era uma mulher extremamente abençoada. Levantaram um monumento em nome dela, Alon Bagute, carvalho de lágrimas. Irmãos, quando chegar a hora, segura na mão de Deus e vai. Irmãos, olha o verso 8 comigo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a vocês. E todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo não poderia ser morto em uma cruz, porque Paulo tinha cidadania romana. E um romano nem sequer menciona a palavra cruz. Paulo sabia que ele seria decapitado, mas olha a linguagem de Paulo. Quanto a mim, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará. Não é um juiz igual Nero, é o reto juiz. Olha comigo agora, irmãos. Versículo 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, ele está seguro na mão de quem? De Deus. Certeza da soberania de Deus, certeza da vida eterna, certeza do caráter de Deus. Paulo se apegou nessas 3 coisas. Primeiro, Deus é soberano, Ele rege a história. Segundo, existe uma vida após essa, e eu estou entrando nela. E confiança no caráter de Deus. Irmãos, segura na mão de Deus e vai. Eu termino, irmãos, voltando ao início. Você está preparado para partir? Eu li um livro uma vez, Um Mês para Viver. Esse livro é muito bom. Mas esse livro é extremamente generoso. Ele começa com uma pergunta: se você tivesse 1 mês para viver, o que você faria? O que você deixaria de fazer? Por que eu estou dizendo que o autor foi muito otimista? Porque nós não sabemos se nós temos 1 mês para viver. Talvez nós não tenhamos nem isso. Talvez nós não tenhamos nem isso. Então, irmãos, o cristão não é apenas aquele que vive bem, aquele que morre bem. Eu não estou falando aqui para você ficar pensando na morte 24 horas, com medo dela, não.
Estou falando, irmãos, é para você refletir a respeito da morte, para que você possa viver. Sabe por que nós somos a geração que não pensa na morte? Porque nós não sabemos viver. A nossa geração é a geração que existe, não é a geração que vive. Nós somos talvez a geração mais falsa de todos os tempos. É só pegar o Instagram nosso. Todos nós parecemos garoto e garota de propaganda de creme dental. Mentira. A alma está doída, o coração está dilacerado, a gente está lá. Quando você pensa a respeito dessas coisas, você ganha lastro, peso, bitola para viver a vida. A vida que vale a pena ser vivida. Você não vai perder um dia brigando com a sua esposa ou com seu marido. Você não vai deixar de beijar o seu filho todo dia. Porque você sabe que cada beijo que você dá no seu filho é uma bênção que você tem, é um privilégio. Você não vai desperdiçar abraço. Você não vai carregar mágoa, ressentimento no peito. Porque você sabe que você tem aquele momento. E você não quer perder. Você não quer perder. Vamos orar, gente? Talvez você saia daqui dizendo, puxa vida, Geraldo Márcio falou muito da morte hoje. Não, eu falei de vida. É vocês que não perceberam. Tudo que eu falei aqui tem a ver com vida. A morte foi apenas uma desculpa para prender a sua atenção, para que você aprenda a viver. A morte foi apenas a isca, o anzol. Eu sei que a morte assusta você. Eu sei que assusta. Tem uma pessoa muito querida que já está com o Senhor. Ele dizia assim, olha, a hora que o Senhor me chamar, a mala está pronta. Mas quando ele tinha uma crise e passava mal, ele pegava a mala e desfazia a mala novamente. Eu já contei daquela senhora que estava lá em São Paulo, chegou lá, ela passou mal, falou, Senhor, eu não quero morrer aqui não, Senhor, não tem nenhum amigo aqui, Senhor. Deixa eu morrer lá em Viçosa, Senhor, pelo amor de Deus. Aí ela melhorou um pouco, comprou uma passagem, veio para Viçosa. A hora que ela visitou, a Viçosa falou, Senhor, aqui agora também não, Senhor. Não tem problema não, gente. Eu acho que gente que ora assim, é gente que gosta de viver, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Você fala assim, Senhor, a minha mala já está pronta, mas deixa eu ficar mais um tempo. Senhor. De vez em quando eu vou lá, tiro uma roupinha dela, não tem problema nenhum. Eu quero que você saiba viver, em nome de Jesus. Que você não fique aqui 90, 100 anos existindo igual vegetal, igual mineral, mas que você viva como ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro eu quero orar por você. A única forma de se preparar para a morte é entregando a vida para Jesus. Aí a morte pode vir por intermédio de uma doença, de um acidente, através da velhice, não importa. Entregando sua vida para Jesus. Segundo, eu quero orar para você acertar a sua vida. Para que você viva de acordo com a vontade do Senhor. Vamos colocar de pé, gente? Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós temos a certeza, a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem demônio nenhum pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos de
todo o nosso coração que nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Por isso, a minha oração é que se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, se não tem ainda Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu pastor, que esta noite seja uma noite de milagre, o maior de todos os milagres, que é o milagre da conversão. Que essa pessoa possa ser selada, chamada pelo teu Espírito, porque é teu Espírito que nos convence de pecado, de juízo e de justiça. Peço também, ó Pai, por aqueles que estão lerdos na fé, que estão titubeando na fé, que têm todas essas convicções bíblicas, mas não as vive. Vive perdido, angustiado. Combate, mas não combate o bom combate. Corre, mas sem aquela convicção de que vai completar a carreira. Que guarda, mas não tem guardado como poderia e deveria. Que essa pessoa seja hoje reconciliada de forma total e absoluta contigo, em nome de Jesus, para que ela possa entender que ela foi regenerada para uma nova vida. Que a tua palavra nos diz, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, andai nele. E que nós também saiamos daqui esta noite com a convicção de que a morte foi morta na morte de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Nome de quem oramos. Amém.